Vida TV já havia informado, vamos apresentar depoimentos de especialistas sobre o problema da água que consumimos que está contaminada. Uma das primeiras dúvidas que tivemos foi como manter uma alimentação saudável se justamente lavamos os nossos alimentos com esta água que está contaminada. Por isso, conversamos com a nutricionista Mariana Correia, que nos deu algumas dicas. Vamos lá conferir? Então, assim, infelizmente não existe nenhuma tecnologia ainda que retire o agrotóxico da água, né? Então ainda estão sendo feitas pesquisas para estar tirando o agrotóxico da água. Uma das opções que se levantam é o uso da garrafa, né, da água engarrafada. Mas também não é uma coisa que você pode garantir 100%, mas é uma água que passa por uma série de análises, então ela é um pouco mais segura, tá? Essa quantidade de agrotóxico que foi encontrado na água, na verdade existe um limite legal mínimo tolerado, né? E assim, a gente não precisa fazer um alarde tão grande, se preocupar, porque na verdade esse risco maior de desenvolver doenças como câncer é quem tem uma exposição maior, como quem produz, quem utiliza esses agrotóxicos, né, mais diretamente. É claro que você ter uma quantidade maior na água é preocupante sim, mas a gente não precisa se desesperar. Então uma das opções seria a água engarrafada ou a água de nascente ou mina, né, mais conhecida, também não é algo garantido porque hoje a gente tem muita contaminação. E aí não somente pelo agrotóxico, mas também por outros micro-organismos, né? Então assim, se você souber a origem dessa água, que essa água é realmente potável, tudo bem, mas se você não souber, porque com o aumento da população, né? Então, no caso de nascente, se você fizer um exame... Isso. É uma garantia que você tem de que aquela água ela é própria para o consumo. Ok. Em relação aos alimentos, né? O que a gente pode fazer? Os alimentos sim dá pra gente diminuir. Então a primeira opção seria a gente estar utilizando o alimento orgânico, né? Que é aquele alimento, são aqueles vegetais que são plantados sem o uso de agrotóxico ou remédio ou outras substâncias que aceleram o processo, então é algo natural. Só que o problema do alimento orgânico é que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de alimento por ser mais caro, né? E aí o que eu faço quando eu tenho um alimento comum, o da feira, né? Que às vezes não é orgânico. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para estar diminuindo essa quantidade de agrotóxico, sim. Uma delas é estar utilizando uma colher de sopa do hipoclorito, né? Ou da água sanitária, ou bicarbonato de sódio, uma colher de sopa para cada litro d'água, diminuir a quantidade de agrotóxico que está naquele alimento. É claro que quando o agrotóxico ele invade a polpa, já está muito concentrado, não é tão garantido, mas diminui, né, consideravelmente. Uma outra opção é a gente estar escolhendo sempre alimentos da época. Então, por exemplo, se eu sei que é época de um determinado alimento, eu sei que aquele alimento, além de estar mais barato e mais nutritivo, ele vai ter menos medicamento, menos agrotóxico, porque ele não precisou ser forçado para crescer, né, para reproduzir naturalmente. E sempre observar o aspecto daquele alimento. Se aquele alimento que você está comprando ali tá meio estranho, tá muito grande ou tá muito liso, né, tá muito perfeito, né, eu costumo até brincar com os meus pacientes que alimento, vegetal, fruta, folhas, tem que ter machucadinho de bicho, alface, né, repolho, tem que ter bichinho dentro. Mais tem bonito, que ter mais agrotóxico. Exatamente. Aqueles alimentos muito grandes, muito brilhosos, né, com um sabor meio esquisito, são alimentos que muitas vezes levam muito remédio para estar crescendo. Então, sempre observar o aspecto do alimento também é uma forma de você diminuir essa quantidade de agrotóxicos consumidos na alimentação. Com os cuidados recomendados pela nutricionista, podemos minimizar um pouco o problema, mas ainda temos questões para esclarecer. Então, fiquem ligados aqui na Vida TV. Em breve, novos depoimentos. E não esqueçam de colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo.